Olá, saudações a todos na paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Belchior. Minhas experiências com vocês e eu vou estar repassando de forma bem objetiva os tópicos da nossa lição. Só lembrando a vocês que esse material você pode adquirir, você pode baixar pelo site da editora Betel. O site da editora Betel nos disponibiliza esse material em PowerPoint. Cinco, 21, 22 e 25 e Colossenses capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Por ser um vídeo bem sucinto, eu vou ler apenas essas referências. As demais eu vou estar citando, mas eu entendo que esse texto aqui é o texto que vai nos trazer a base para nós entendermos essa lição. É claro que você, professor de escola dominical, você, pastor, vai estudar essa lição, e esses tópicos que eu estou repassando é apenas para dar um norte, apenas para lembrá-los. De repente, devido à vida corrida que nós temos, então você pode ouvir esse vídeo no carro, assistir, né, no celular, onde você esteja, mas não esqueça que esse material que eu estou propondo não substitui, ou seja, não é suficiente para que você apresente uma boa aula, uma aula de qualidade para os seus alunos. É apenas para lembrá-los e trazer um norte para os seus estudos. Efésios 5, 21 nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Isso em Colossenses 3,18 já. Colossenses 3,19. Vós, maridos, amai-vos as vossas mulheres, e não vos irriteis com ela. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Introdução à Bíblia é o estudo para toda a relação entre os membros da família. Quando se cumprem os princípios bíblicos, os lares tendem a ser mais felizes e as famílias mais saudáveis e estruturadas. No primeiro tópico, está nos dizendo o seguinte: deveres que competem ao casal.
Primeiro tópico, deveres que competem ao casal. Tópico 2, deveres que competem aos pais. E o 3, deveres que competem aos filhos, que eu quero de forma rápida compartilhar com todos. Então, ainda no tópico 1, tem lá a primeira parte, deveres do marido. Deveres do marido. Conforme diz Efésios 5, 28, fala de amar as vossas esposas. Então, dentro desse norte que eu estou compartilhando com vocês, eu aconselho ler algumas referências essas de Colossenses 3,19, 1 Pedro 3,7, 1 Coríntios 11,3, Efésios 5,23, que vai falar dos deveres do marido. Uma coisa que eu considero fundamental quando nós falamos de deveres é que cada um deve assumir o seu papel no contexto família. Quando os valores se invertem, a tendência é a desestruturação do lar e a infelicidade. Então, basicamente, esse primeiro tópico fala dos deveres do marido, onde fala não tratar a esposa asperamente, não se irritar contra ela, tratar com dignidade, assumir o papel como cabeça do lar, não com autoritarismo, mas com amor. Ser provedor material, emocional e espiritual. Então esse é o tópico 1. 1.2 é falar dos deveres da mulher. As esposas devem ser submissas ao marido, enfim. As referências aqui muito propícias são Efésios 5:33, 1 Timóteo 3:11, Tito 2, do 4 ao 5, 1 Pedro 3:4, Gênesis 2:18. Gênesis 2:18 fala-nos do papel da mulher como adjuntora, como ajudadora, ou seja, estar ao lado, estar ajudando. Provérbios 14:1 fala da mulher que edifica a sua casa. Então, todos esses versículos são importantes para se refletir dentro desse contexto. Deveres da mulher. E deveres mútuos. Tópico 1.3. Fala-nos especificamente do companheirismo. Esse estudo vai falar também sobre o papel de criar os filhos, de ensinar, da disciplina. E hoje em dia nós temos visto que o papel de ensinar e de educar, muitas vezes a família não tem abraçado esse papel e acaba sobrando para a escola, para a igreja e para a sociedade. Então, quando os pais não abraçam essa causa da educação dos filhos, acaba trazendo sério prejuízo também para os filhos ou para a família em geral. O tópico 2 vai falar deveres que competem aos pais. Os pais são espelhos, são exemplos para os filhos e precisam tomar cuidado com as palavras que não edificam, com as atitudes negativas, ou melhor, insensatas e exemplos negativos. Tópico 2.1, criar os filhos na admoestação do Senhor. Provérbios 22:6, Deuteronômio 6, do versículo 6 e 7. Ou seja, reforçando mais uma vez que eu disse, que os pais não devem deixar para a igreja, para a escola ou para o mundo a tarefa de ensinar os filhos, pois é dever dos pais. Então esse tópico vai nos tratar disso. Tópico 2.2 é ser sacerdote, amigo e conselheiro. Ou seja, estar presente, o diálogo. Infelizmente as famílias têm perdido muito essa referência do diálogo. Enfim, tudo isso é muito importante nesse contexto. E o 2.3 fala ser exemplo. Obviamente, os filhos naturalmente vão seguir, ou seja, tem os pais como exemplo. Então aqui não vale aquela máxima, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. No contexto familiar isso não funciona. Então os filhos obviamente vão seguir o exemplo dos pais. O tópico 3, deveres que competem aos filhos.
A palavra de Deus ordena aos filhos que ao casar deixe seu pai e sua mãe, mas nunca orientou a abandonar. Isso está em Gênesis 2, 24. Então, como o papel dos filhos, deveres que competem aos filhos, então nós falamos deveres que compete ao marido, deveres que compete à esposa e agora deveres que compete aos filhos. Então está aí esses 3 tópicos. Primeiro, honrar, respeitar e obedecer aos pais, ser orgulho para os pais e acatar a correção e a disciplina dos pais. Os textos que nós podemos usar como referência é aquele texto básico de Efésios 6, do 1 ao 3. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o mandamento, primeiro mandamento com promessa. Então esse é um das principais referências bíblicas nesse ensino. Também Provérbios 30, 17, Provérbios 10, 1, Provérbios 10, 11 e Provérbios 31, 28. E aí cabe alguns ensinamentos maravilhosos dentro desse contexto, né? A obediência traz felicidade. O respeito aos pais traz a longevidade. Então, um filho que deseja ser próspero, ser bem-sucedido, ele tem que seguir esse princípio de acatar, de honrar, respeitar, obedecer aos pais, ser orgulho para os pais e acatar a correção e a disciplina dos pais. E como conclusão, nós temos o seguinte: quando o casamento segue as orientações da palavra de Deus e é regulamentado pela mesma, não tem como dar errado. Se cada um fizer a sua parte, fica mais difícil promover, ou melhor, fica mais fácil promover a felicidade e a integração dos membros no lar. Quando honramos a família, honramos o próprio Deus que a instituiu. Certo? Bom, então nós temos aqui, fiz questão de colocar algumas referências, né, que, conforme eu disse no começo da aula, que estão disponíveis aí, tá o site da editora Betel. Nós temos o plano de aula expositiva, que o material encontra-se tanto em PDF como em PowerPoint, que você pode usar, se tiver aí, você professor de escola dominical, se tiver os recursos digitais, você pode usar e lecionar usando esse material. Bom, espero poder ter contribuído de forma efetiva para o conhecimento de cada um que está me ouvindo. Eu agradeço aí a atenção. Conforme eu disse no começo, o objetivo não é substituir o estudo, mas apenas apresentar para você os tópicos da nossa revista, da nossa lição. Lição essa que vai ser apresentada nesse domingo, dia 17 de janeiro de 2016. Espero que possa ser bastante útil para o seu aprendizado, tá certo? Aceito sugestões, elogios, e a próxima lição também vou estar gravando para compartilhar com você, tá certo? Deus abençoe a todos, um forte abraço, e que nós possamos ficar firmes nesse propósito de servir a Deus e aprender da sua palavra. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.